Vamos falar de Fluminense 2, Madureira 1. Já era sabido que o tricolor enfrentaria o Madura e os outros dois próximos jogos com uma equipe B/C, B/C, porque muitos reservas também não estão à disposição agora, como Guga, Lima, Ganso e tantos outros, né? Então é uma equipe que vai jogar alguns reservas e outros que provavelmente a gente nem vai ver mais a partir do jogo do Flamengo no dia 25 de janeiro. O técnico Luiz Ubeldia ainda se recupera de uma cirurgia no coração, então quem comandou o Fluminense foi o auxiliar, o Max Cubeiras, e mandou a campo a seguinte equipe: Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Igor Rabelo, James e Guilherme Arana, Otávio, Wallace Davi, Lescano, Riquelme, Santi Moreno e John Kennedy. Antes de falar do jogo, a escalação ela foi um tanto quanto problemática, principalmente no meio-campo, porque você tinha dois homens de iniciação de jogada, o Wallace Davi e o Otávio. Um deles jogaria na sua posição de origem e o outro seria, entre aspas, sacrificado. E quem foi sacrificado? Lógico, o garoto, né? O Wallace teve que ser adiantado para o Otávio jogar ali confortável. E o Wallace, apesar de bom jogador, é lento, né? Tem aquelas passadas largas, então isso atrapalhou um pouco o início de jogo do Fluminense, que foi com muita posse, uma posse absoluta, mas muitos toques para o lado e para trás, especialmente com o Otávio, que foi esse primeiro homem de marcação. O primeiro chute do Fluminense sai aos 8 minutos no cruzamento que o Santi Moreno pega de primeira. O jogo, gente, era ruim, né? Óbvio. Quem é que vai imaginar Campeonato Carioca com jogo bom? São pouquíssimos os clássicos, e olhe lá. E logo na estreia, eu acho que até os torcedores que foram até a Ilha do Governador sabiam disso, né? A galera que tá com saudade, quer rever os amigos, arquibancada. O meu ex-companheiro de Netflix, Rafael Siri, que esteve na minha casa, falou: vou lá para conhecer o estádio, que eu nunca fui na ilha. Eu falei: isso tudo é maneiro, é legal. Ele levou o filhinho dele, que está prestes a completar 1 ano. Mas um torcedor que espera bom jogo, ele precisa repensar a vida, né? O jogo era ruim, pouca coisa acontecia. O Fluminense com muito mais posse de bola, mas sem criar nada. Teve esse lance do Santi Moreno e depois o lance que mais chamou a atenção foi o Otávio, que escapou de ser expulso. Se tivesse pego um árbitro um pouquinho mais rigoroso, tomaria o cartão vermelho, porque ele dá uma entrada criminosa em cima do adversário. E o Celcinho, lateral direito do Madureira, obrigou o Vitor Eudes a fazer uma grande defesa na cobrança de falta, ela ia no cantinho direito dele. Até que aos 39, uma roubada de bola do Santi Moreno, o Fluminense chegou ao gol. O colombiano tomou essa bola no nosso campo de ataque, e aí deu um drible da vaca, toca bem para o John Kennedy, que dá um toquinho para o Lescano de primeira no cantinho direito do goleiro. Lescano que não fez um bom jogo, não fazia um bom primeiro tempo até então. E aí ele comemorou pra caramba, né? Um festejo efusivo, né? Mostrando que tá afim de jogar, mas não deu nem tempo para festejar muito, porque o Madureira empatou 1 minuto e meio depois. Cobrança de escanteio, o Marcão subiu mais do que todo mundo no meio dos zagueiros, o Otávio ficou olhando e saiu o empate. Na minha opinião, falha do Otávio. Ele não deveria estar marcando o Marcão, que é muito mais alto, mas isso é outro papo. Se ele estava lá, ele não deveria ter abandonado a jogada. Ele para na jogada, o Marcão sobe no meio dos zagueiros e faz o gol. Muita gente vai criticar os zagueiros. Na minha opinião, a falha maior é do Otávio, que ele estava lá e deixou os zagueiros vendidos. Porque a bola foi cobrada pelo Celcinho em arco. E essa bola em arco favorece o jogador, o atacante, né, o camarada que vai efetuar o cabeceio. Dificulta para quem marca. O Otávio abandonou, deixou os zagueiros a verem navios e o Marcão ataca a bola e empata 1-1. E o segundo tempo? Segundo tempo, não acontece muita coisa não. O Fluminense, o jogo continuou ruim, né? Como no primeiro, você não tinha um domínio ali de ações ofensivas, o Fluminense tinha mais a posse. Ao contrário do primeiro tempo, achei que o Fluminense atacou mais pelo lado direito, pelo menos ali até os 15, 20 minutos do segundo tempo, com o Riquelme aparecendo mais do que na etapa inicial. E aí as primeiras mexidas do Max Cubeiras, aos 25 ele tirou o Lescano e o Santi Moreno, entraram Agner e Matheus Reis. E pouquíssimo tempo depois o Matheus Reis fez uma grande jogada, ele entrou pelo lado esquerdo, um pontinha, ele é mexicano / brasileiro, ele toca para o Agner, meia que estava no Palmeiras, serve John Kennedy limpa, bonita a marcação na sua característica, não chuta bem, mas a bola desvia na zaga e mata o goleiro 2-1
para o Fluminense, que ainda teve uma chance com o Júlio Fidelis no finalzinho, também com o Wagner, em momentos escassos do jogo. A vitória merecida do Fluminense, criou mais do que o Madureira, mas, gente, sinceramente, eu não fui com uma expectativa alta para esse jogo. Eu tenho até um vídeo que eu botei hoje no canal, quarta-feira, que eu falo exatamente sobre isso, né? Não é jogo para dar veredicto de nada, nem para o bem, nem para o mal. Se alguém jogou bem, a gente vai elogiar aqui, como eu vou fazer já já, e quem jogou mal, dependendo de quem jogou mal, a gente tem que ponderar, né, relativizar determinados jogadores, também não é algo necessariamente definitivo. Foi um jogo importante para a gente fazer algumas avaliações. Eu acho que esse início de temporada, esses 3 jogos iniciais contra 3 equipes pequenas, eu acho que servem para isso, né, para a gente poder avaliar individualmente os atletas. Não dá para pensar em jogo coletivo. O Fluminense jogou mal, ele provavelmente vai jogar mal contra o Boa Vista no sábado, depois também, que eu agora esqueci qual adversário, para enfrentar o Flamengo na estreia dos titulares, que a gente também precisa ponderar, assim como o próprio Flamengo, os jogadores voltando de férias, pré-temporada, a perna está presa, isso tudo que a gente já está acostumado, trabalhando com futebol há mais de 2 décadas. Mas a minha expectativa para o jogo de hoje era exatamente olhar alguns atletas. Quem foi bem, quem foi mal, quem está com confiança, quem não está. Então, eu acho que isso foi muito mais importante do que uma avaliação coletiva. Esse time vai jogar 3 partidas apenas, gente. Depois, nunca mais vamos vê-los todos juntos. O Fluminense tem um time titular que não é esse. Talvez o James se torne titular, o Guilherme Arana também, que vieram para essa condição, especialmente o James, né? Já que o Thiago Silva saiu, o Thiago Santos também, Manuel, o Fluminense não trouxe mais nenhum zagueiro, o James chega para ser titular. O que me chamou a atenção hoje em relação ao posicionamento, como eu disse no início da análise, o Otávio jogando como primeiro homem, o Wallace Davi como segundo, e o posicionamento do James como zagueiro pela esquerda, quarto zagueiro. Na escalação estava lá o James, camisa 3, como zagueiro central, mas não. Ele atuou como vinha jogando pelo Mirassol. Então, acho que foi um resultado condizente com o que Fluminense e Madureira apresentaram no jogo, uma partida de baixo nível técnico, algo esperado, alguns lampejos do Fluminense, alguns bons momentos, alguns maus momentos, o que faz parte disso tudo, mas é bom começar uma vitória. O Fluminense recentemente não tem iniciado bem a temporada, foram 2 empates seguidos em 24 e 25, tinha perdido em 23 e 22, é legal começar uma vitória, da confiança, o Lescano fez gol, o John Kennedy também, então isso tudo para mim é mais importante do que a gente querer cravar determinadas coisas, tá? Então é isso, essa foi minha análise de Fluminense 2, Madureira 1.